Boa noite a todos, boa tarde para aqueles que assistirem de tarde, bom dia para aqueles que assistirem de manhã. E lá vamos nós, aproveitando a oportunidade para refletirmos um pouco mais, alguns minutos. Acho que essa que é a grande ideia, né? E eu queria parar para pensar um pouco junto com vocês e que vocês ajudassem, refletindo, né, a respeito do que nós estamos fazendo aqui. Todo mundo fala que estamos num período de provas, de ascensão, e essa questão ela é sempre muito recorrente, né? Entender a que provas são essas que nós estamos sendo submetidos. Por quê? Porque a frase que me vem agora é assim, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Mas a quem foi dado o quê e será pedido o quê? Bom, se nós estamos em um planeta escola, faz sentido nós pensarmos que tudo aquilo que nós temos aqui é material didático. Então, vamos entender assim: o que nos está sendo dado, o que nos foi dado, equivalem aos livros e à instrução de uma escola. E as provas serão referentes a esse material, a esse livro, a essa questão que está contida nesses ensinamentos. E quais são esses materiais? Existem os recursos materiais, é dinheiro que se transforma em casas, que vem através de empregos, através de trabalhos, através de empresas que as pessoas podem construir, através das colocações não muito éticas, né? Porque dinheiro tem diversas origens, né? Desde um dinheiro que vem pela labuta, pelo suor, pelo trabalho, pela elaboração, como também tem dinheiro que vem de forma escusa, né? Daqueles que aplicam golpes, daqueles que enganam os outros. A gente precisa parar para pensar bem em todas essas origens, né? A gente precisa sair um pouco dessa visão infantilizada, né? Outro recurso que a gente tem, e todo mundo tem de igual quantidade, é o tempo. E o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como é que nós estamos aplicando o tempo, né? Eu uso o tempo como um recurso para o meu desenvolvimento ou uso apenas para desfrutá-lo, né, e descansar o máximo que eu posso, entender que alguém tem que fazer as coisas por mim. Tem os conhecimentos, tem aquilo que eu tive oportunidade de aprender, nas escolas que eu tive oportunidade de frequentar, e nas escolas que eu tive a oportunidade de concorrer, e eu abri mão, não quis me esforçar, não quis me educar, não quis. Então, na realidade, a partir do momento que a gente encarna, desde que nós saímos, acho que desde dentro do útero materno, vamos assim dizer, desde que nós saímos do útero materno, as provas começam, né? Junto aos nossos pais, né? Pai, mãe. Ah, mas eu fui órfão, não importa, alguém ocupou esse lugar. De uma forma mais intensa, de uma forma mais afastada, de uma forma mais próxima, de uma forma mais distante. Isso começou a acontecer. Então, desde a mais tenra idade, nós estamos exercitando um caminho de provas. E aí alguém pode me dizer assim, bom, e as expiações, né? Bom, as expiações é aquilo que é compulsório, quando eu não tenho como evitar alguma coisa e aquilo acontece. E aí, a prova que decorre da expiação é como eu vou me comportar diante daquilo que eu não podia evitar de jeito nenhum. Pode ser um acidente, pode ser alguma coisa que estava muito além das minhas capacidades. Mas a prova que decorre da expiação é como eu vou lidar com as minhas emoções, como é que eu vou lidar com os meus valores,
o que eu vou fazer das oportunidades que essa situação que não consegui prever, que eu não consegui evitar, me trouxe. Essas condições que me foram trazidas vão exigir de mim uma série de atitudes e ações para eu conseguir superar a dificuldade a qual eu fui submetido. Então essa é a questão das expiações. Mas hoje nós estamos predominantemente num campo de provas muito intenso. Muito, muito intenso. Né? Inclusive se fala muito hoje, né, que existem comutações kármicas. Né? O que é comutar? Comutar é mudar de uma forma para outra, de um estado para outro, de uma situação para uma outra situação, de uma situação boa para uma situação ruim, de uma situação ruim para uma situação boa, de uma situação difícil para uma menos difícil. Então, a comutação kármica que se fala hoje em dia tem a ver para eu pegar uma situação muito difícil que eu precisaria enfrentar e ela é comutada, ela é modificada para uma situação em que, vamos supor assim, eu precisaria passar por uma coisa que é da ordem da expiação, por exemplo, uma amputação de uma mão, um acidente grave, e ao invés disso me ser imposto de forma compulsória, imagina que no meu caminho passa a existir uma série de possibilidades de eu avaliar e pressentir que isso pode acontecer, e aí cabe a mim tomar as medidas, tomar as decisões necessárias e importantes para evitar que isso ocorra, sem que eu seja compulsoriamente submetido a essa dificuldade. Ora, na realidade, está me sendo dada a oportunidade de pensar a respeito de algo que pode acontecer. Mas eu posso ser reprovado ou aprovado. Se eu de boa mente aceitar este caminho e for tomando as decisões adequadas, vamos lá, esse acidente, essa condição que eventualmente amputaria minha mão, que me faria uma coisa dramática, eu vou evitar, ou às vezes até vou sofrer um acidente, alguma coisa assim, mas vai se resolver com uma cirurgia, e às vezes nem fica sequela. Por quê? Porque eu fiz a minha lição de casa direitinho. Eu dei o devido valor à oportunidade que eu tive dessa comutação, dessa modificação da linha de processo de aprendizado. Isso é muito importante. Por quê? Por que é importante? Porque isso me ajuda a refletir no que eu estou fazendo com os meus recursos. É hora de eu pensar o que eu fiz até hoje com as oportunidades que eu tive. Do dinheiro que eu recebi, do apoio que eu recebi, da ajuda que eu recebi. O que eu fiz? Uma das questões é, eu estudei e me desenvolvi tudo o que eu podia para estar melhor preparado agora? Será que eu fiz? Das pessoas que se aproximaram de mim em condições bem mais difíceis que as minhas, carecendo de ajuda e de amparo, eu consegui me desapegar de algumas coisas para poder ajudar essas pessoas? Ou eu fiquei quieto no meu canto e falar, não, a vida cuida, se ele está passando por isso é porque ele merece, é porque ele precisa. E não percebi que a vida estava me dando a oportunidade de ajudar alguém e através dessa ajuda eu estaria, com certeza, aliviando o meu próprio processo kármico. Aliviando as dores do outro, eu estaria aliviando as minhas próprias dores. Eu fiquei tranquilamente em casa, sem modificar o meu status quo, sem modificar a minha situação, sem precisar me indispor com ninguém. Confortavelmente no meu estado de conforto, né, na situação confortável. Então, é preciso a gente pensar nisso com bastante tranquilidade e muita profundidade, porque é isso que está contando. Ainda ontem
conversando com o pessoal lá no Jake, ontem foi quinta-feira, estou gravando hoje que é sexta-feira, e alguém colocou a questão, puxa, mas será que nessas provas que nós estamos fazendo, será que não tem algumas coisas que estão sendo colocadas e para as quais nós somos ainda meio ingênuos? Será que não existe alguma coisa assim que está além daquilo que eu possa fazer porque eu não conheço direito, está além da minha percepção? A reflexão que me ocorreu foi o seguinte: não é prova que nós estamos fazendo? Sim. Quando a gente faz prova na escola, a gente faz prova da matéria que não foi dada ou da matéria que foi dada? É da matéria que foi dada. A questão é, eu estudei para a prova? Eu me preparei para a prova? Ou, ao longo da minha vida, eu fui me esquecendo das coisas que eu precisava aprender, porque dava muito trabalho, enchia muito a paciência, tinha que fazer coisas que me eram desagradáveis. Só que agora a prova chega. E quando a prova chega, o que eu fiz? Cabulei aula ou não? Estudei para a prova ou não? Fiz os exercícios de casa ou não? Então não dá, em sã consciência, para reclamar que eu não tive a matéria. Inclusive quando nós estávamos no processo pré-encarnatório, tudo isso foi revisado. Aí isso é apagado, entre aspas, da nossa memória, porque ficam as intuições. E entra uma questão importante que é o livre-arbítrio. Eu, à medida que vou sendo submetido às provas, será permitido que eu escolha fazer do jeito que eu quiser. Exatamente para extrair de dentro de mim, voluntariamente, a decisão se eu vou fazer o que precisa fazer ou eu vou continuar na mesma que eu estava. Se eu continuar na mesma que eu estava, é muito simples, eu vou continuar na mesma escola. Não vou passar de ano. E aí surgem as questões que a gente ouve para nós vamos para escolas mais difíceis. Por que eu vou para escolas mais difíceis? Porque essa aqui que estava bem tranquila não tinha professores severos e exigentes o suficiente. Eu era mais resistente do que os mestres que me ensinavam. Então eu vou precisar fazer jus a escolas mais severas, não é? Como a gente bem tem ouvido falar. Mas eu não quero me deter nisso. Eu quero me deter assim, nós estamos em plenas provas. A questão é, o que eu estou fazendo com as oportunidades que estão chegando para mim? Eu estou aplicando o dinheiro que eu tenho de forma adequada? Ou eu estou aplicando mal? Eu uso esse dinheiro para manter a minha saúde? Pelo menos buscar uma alimentação adequada, buscar ensinamentos que me ajudem a manter meu corpo saudável. E naquilo que me compete junto às pessoas que estão ao meu redor, eu uso esses recursos para ajudar essas pessoas também a manterem a sua saúde, sejam eles da família ou não. Da forma que eu posso, não há obrigação. Ou eu uso só para lazer, para passear, para comprar joguinho, curtir cinema doidado. Hoje nem tem cinema, mas existem coisas muito dispendiosas que poderiam estar sendo aplicadas em outros locais. Né? Eu abuso da comida, da gordura, do álcool, ou eu sou comedido? Isso faz parte de como eu estou utilizando esse recurso. Eu utilizo para aplicar em carros e roupas e um monte de coisa, e em detrimento disso a minha saúde se prejudica, a minha educação e daqueles que estão ao meu redor se prejudicaram porque eu não investi ajudando essas pessoas a se prepararem melhor. Lógico que eu não tenho que fazer tudo pelos outros e nem devo, mas naquilo que eu podia fazer, a minha consciência me deixa em paz. Não é? E o meu tempo?
como eu estou aplicando meu tempo? Ele é meio correlato, né? Eu estou aplicando esse meu tempo da maneira que faz com que eu acelere a minha evolução? Ou como diria o meu avô lá, descendente de italiano, no dolce far niente, não é? Valorizando aquilo que na filosofia, o ócio é bom para a gente pensar, mas tudo tem limite, né? O ócio não é ser vagabundo, o ócio é estar num momento legal para ter boas ideias e voltar à ação de construção, né? E o que eu estou fazendo com as oportunidades de relacionamento com as pessoas? Eu estou aprendendo a respeitá-las? Eu entendo que as dificuldades que estão ao meu redor, junto aos relacionamentos, têm por finalidade me ensinar a amar essas pessoas. Tenho consciência de que amar incondicionalmente aprender a amar incondicionalmente precisa de provas nas quais eu esteja submetidas ao meu limite, por pessoas que, em outras situações, eu execraria, em outras situações, seria terrível se eu fosse muito enganado, seria terrível se eu tomasse um golpe, seria terrível se eu fosse traído. Mas ao acontecer algo dessa ordem agora, eu vou compreender que ali tem um ser humano que é falho, que muitas vezes é doente psiquicamente, que tem valores que não foram construídos nele ainda, e que não faz muito tempo eu era parecido com ele, se não nessa existência, em outra, e que agora ele está sendo um instrumento de talvez eu desenvolver sentimentos a partir do que ele está fazendo, mas sentimentos que eu já desenvolvi em outras pessoas e agora só estou experimentando um pouquinho daquilo que eu mesmo já fiz. Para que eu escreva em mim que isso não deve ser feito e reconhecer nele um ser humano em evolução que agora é um instrumento do meu desenvolvimento e perdoá-lo. E ainda desejar o bem para ele. Sabendo que num determinado momento tudo é tão justo que quando ele estiver maduro para isso, a providência da lei da causa e efeito trará para ele uma experiência similar para que alguém, como instrumento, como ele está sendo para mim, será para ele, para que ele passe pela mesma reflexão. E isso pode levar tantos anos quanto necessários, pode levar mais de século, e não cabe a mim querendo que a justiça se faça agora. Porque é muito bonito falar de amor incondicional. Amor incondicional é amor sem condição. E para isso eu preciso entender que aquela pessoa é um ser humano. E eu sou um ser humano. E se hoje eu já não faço alguma coisa, e o processo evolutivo é contínuo, algum tempo lá atrás eu já fiz. E se eu aprendi, e eu já fiz, alguém sofreu muito a partir das minhas atitudes. E não é à toa. Vocês sabem que eu dirijo o trabalho de desobsessão às quartas-feiras. Não é à toa que chegam os casos que chegam, e a cada dia mais graves e mais profundos, porque estão sendo permitidos tratar casos de maior profundidade, onde as raízes das doenças, das situações que afetam muitas vezes o psiquismo e a desarmonia emocional vão sendo permitidos fazer trabalhos mais profundos, e surgem casos cada vez mais graves, mais profundos, não quer dizer graves, mas cada vez mais complexos. Então é preciso compreender que está tudo certo, não tem nada de errado. Está tudo em ordem, não tem nada de errado. A questão é, o que é que eu estou fazendo para que os nós energéticos que me amarram karmicamente a determinados grupos de pessoas, a determinadas situações, possam ser desfeitos? O que eu estou fazendo para ajudar a desatar esses nós? Eu estou me mantendo apegado às mesmas coisas, às mesmas ideias?
ou eu estou aprendendo a agradecer aquele que é instrumento do desenvolvimento da minha paciência e da minha compreensão. Eu estou começando a compreender que as pessoas que servem de instrumento da minha desestruturação emocional estão prestando um serviço importantíssimo para a minha evolução. Será que eu estou fazendo isso? Ou só continuo me irritando, me aborrecendo, xingando, recriminando e achando que eu sou vítima de alguma coisa? Será que eu consigo perceber que tudo que dá errado é porque eu não prestei atenção no que eu estava fazendo? Eu passei por algumas experiências recentemente e quanto mais eu vou pensando, mais eu percebo, poxa, eu não vi isso, não vi aquilo, não percebi. Tinha tantos indícios, mas eu não me dei conta. Ah, você foi ingênuo. Ah, eu fui ingênuo. Mas será que a minha ingenuidade não guarda nada por trás, que não é bem uma ingenuidade, mas não seja uma preguiça, que eu não quis pensar? Eu quis confiar cegamente. E confiar cegamente é uma ingenuidade ou é uma preguiça? É uma pessoa boa ou é uma pessoa tola? Não é? Eu ouvi ontem uma coisa, depois de muito tempo, mas colocado de uma maneira muito bacana. Todo dia de manhã acorda um esperto e um tolo, e eles vão se encontrar. Por quê? Quando vão deixar de existir os espertos? Talvez quando os tolos forem erradicados, porque eles vão passar a prestar atenção em todos os detalhes e os espertos não vão ter mais o que fazer, eles vão ter que ir para outro lugar. Agora, todo tolo, e ele fala por mim, é muitas vezes um preguiçoso, porque todas as indicações estão ali, está tudo apontando que vai estar errado, mas a gente não quer acreditar. A gente, não, eu vou confiar, mas os sinais estão sendo evidentes que a coisa não está boa. Seja na relação amorosa, seja na relação financeira, seja na relação de trabalho, seja lá o que for, a gente não para pensar nisso. Então eu queria convidá-los a pensar, né, a esse respeito, para saber o que nós estamos fazendo com as oportunidades deste momento que nós estamos vivendo aqui no nosso querido planeta Terra, na nossa querida Mãe Gaia, da qual nós somos filhos encarnados, da qual nós nos alimentamos energeticamente. E que nos engajemos num trabalho de transformar essa humanidade numa humanidade melhor, mas a partir do trabalho que nós fazemos conosco, não com os outros. O melhor trabalho que a gente pode fazer com os outros é exemplificar aquilo que nós estamos conseguindo fazer conosco. Aí sim, a partir do momento que eu observo naquilo que eu estou fazendo comigo, isso pode servir de referência. Porque o que eu falo, o que eu escrevo, é bobagem. Isso não tem repercussão. Palavras ao vento, realmente. Agora, a imagem do que se constata, do que está sendo feito, é importante. E se isso aí sim tiver aderência, tiver conexão com aquilo que eu digo, houver consistência entre o que eu falo e o que eu faço, aí sim, aí vale a pena. Tá bom? Então, gente, era isso que eu queria dividir com vocês. Hoje eu falei um pouquinho mais, mas eu acho que vale a pena refletir, vale a pena pensar e eu espero me encontrar com vocês sempre na primeira quinta-feira do mês, lá no Jake, para a gente bater um papo, para a gente conversar, para vocês poderem colocarem suas questões, né, para poderem fazer suas perguntas, trazerem suas dúvidas, porque muitas vezes são as minhas dúvidas também, e a gente pensa junto, a gente raciocina junto, a gente aprende junto, entende? Então um beijão no coração de vocês, um grande abraço, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima manhã, durmam em paz, tenham um dia em paz, graças a Deus. Tchau, beijão no coração.